Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. Hoje no curso vamos ver mais um projeto envolvendo um relé e componentes simples, porém bastante útil para diversas aplicações. Vou trazer algumas dicas para você, que é um relé temporizado. Você vai disparar um relé por um determinado tempo que você configura facilmente de acordo com os valores dos componentes. Vamos conferir a aula de hoje. Já deixe like no vídeo, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber as notificações. Sempre que sair um vídeo você é notificado, assim você fica por dentro dos cursos, promoções e séries. Este vídeo é um oferecimento da Proese Componentes Eletrônicos. Acesse proese.com.br, primeiro link da descrição, confira os itens, produtos, tem muita coisa para os seus projetos, muita coisa bacana. Utilize o cupom de desconto, o canal WR Kits na sua compra. Vamos para a aula de hoje? Segura aí! Olha só o que vamos fazer, um relé, certo? Então tá aqui a bobina do relé, saiu um pouco apagado, mas dá para entender que é um relé. Vamos utilizar, por exemplo, um relé de 12 volts, então mais 12 volts. Você pode utilizar outros relés para outras tensões. E aqui vamos ligar um diodo, inclusive tem um vídeo aqui que ensina o porquê deste diodo de proteção aqui em paralelo com o relé. Diodo comum, um N4007. E nós temos um transistor aqui. Aqui é o GND, aqui é o nosso transistor. Vamos utilizar um BC547 NPN de uso geral, pode utilizar outros sem problema nenhum. E o seu resistor de polarização de base. Então o que vamos fazer? Um botão aí, normalmente aberto, e aqui 12 volts. Ou a tensão do relé, se for 5 volts, 6 volts. Clicando aqui, saturamos o transistor e o relé liga. E o relé, quando ligar, vamos supor, aqui é o normalmente fechado, aqui é o normalmente aberto e aqui é o comum. Você pode utilizar, por exemplo, aqui seria a rede elétrica e aqui uma lâmpada. Então o relé fecha e liga a sua lâmpada, certo? Só que tem um detalhe, não tem nenhuma novidade aqui. Nós temos um driver para um relé. Quando clicamos no botão, disparamos o relé e acendemos a lâmpada. Quando soltamos o botão, a lâmpada desliga na mesma hora. Mas olha o que acontece se colocarmos aqui um capacitor. Olha só que legal, o capacitor aqui. O que esse capacitor vai fazer? Quando não temos energia aqui neste ponto do circuito, o capacitor está descarregado. Então nós temos um potencial zero aqui. Clicando no botão, vamos colocar 12 volts sobre o capacitor e vamos carregar o capacitor. Não concorda comigo? Esse nível de tensão de 12 volts vai saturar o transistor, colocá-lo na região de saturação, conduzindo corrente do coletor para o emissor, disparando o relé e ligando a carga. Peguei aqui como exemplo uma lâmpada. No entanto, quando eu soltar o botão, devido à presença do capacitor aqui, ele vai sustentar este nível de tensão neste ponto do circuito, enquanto se descarrega por essa malha aqui, ó, por R e pela junção base emissor do nosso transistor. E durante este tempo, até que exista um potencial pequeno aqui para cortar o transistor, o relé se mantém ligado. Viram que bacana? Na prática eu vou utilizar aqui um resistor de 4,7 kΩ e um capacitor de 1000 microfarad. O tempo em que o relé fica ligado após eu soltar aqui o botão depende desses dois componentes aqui, o R e o C. Então muito interessante isso, pois temos componentes simples e um circuito de temporização que você pode colocar num corredor, você pode instalar na sua empresa, por exemplo, que garanta que a lâmpada não fique permanentemente acesa, e aí projetar
aumentar os valores aqui para um tempo maior. Com estes dois valores de componentes, nós temos um tempo aproximado aí de 30 segundos. Então, aumentando eles, você consegue até tempos maiores. Então, um exemplo de aplicação é esse. Outro exemplo seria para um sensor de temperatura simples. Vou dar mais um exemplo aqui. Então, eu vou representar o sensor como uma fonte de tensão independente, mas é um sensor de temperatura, certo? Um sensor de temperatura que monitora a temperatura de um determinado ambiente e ele manda um sinal ali para a base do transistor, esse sinal de saída. Vamos supor que quando a temperatura subir a um determinado nível, vou pegar aqui exemplo 30 graus Celsius, o sensor envia um sinal de 12 volts, certo? Envia um sinal de 12 volts. Enviando um sinal de 12 volts para este ponto aqui do circuito, então substituímos o botão por um sensor que envia o sinal de 12 volts quando a temperatura chega a 30 graus Celsius. Ele liga o relé e o relé poderá estar ligando um cooler ou um sistema de resfriamento. Mas pense o seguinte, a temperatura em si é uma variável, uma componente que tem a sua variação muito lenta. No entanto, ele pode atingir ali os 30 graus Celsius, beleza? E aí ficar variando lentamente entre 29,9, 30, 30,1. E o que acontece se você não tem um sistema de retardo? O relé ficaria ligando e desligando. Então daria um compreende? Ou seja, outra aplicação para esse circuito bem simples é como um set point. Quando temos os 30 graus, que o sensor envia o sinal de 12 volts aqui, ele dispara o relé. No entanto, se ele baixar para 29,9, 29,8, enfim, 29 graus Celsius, o capacitor garante que o relé permanece ligado por alguns segundos, evitando o desgaste nos contatos do mesmo. Para vocês verem que funciona mesmo, montei aqui o circuito prático. Olha só, pouquíssimos componentes, o nosso botão, o nosso capacitor, o transistor, ali o resistor, o diodo. Só isso, eu peguei um relé transparente de propósito para você ver ele disparando. Então, atenção, olhe bem para o relé quando eu clicar no botão. Disparou. Então, durante aí uns 30 segundos mais ou menos, ele vai se manter desta forma. E aí você vai observar o relé abrindo de novo após a passagem dos 30 segundos. Vamos observar isso daqui a pouco. Tá aí, ó, desarmou. Viram só? Então está funcionando perfeitamente. Outra forma de verificarmos isso é pelo consumo da fonte de alimentação, 12 volts aqui embaixo o consumo, e também pela tensão sobre o relé. Então eu vou medir agora a tensão sobre o relé aqui com o multímetro. Veja ali, inferior a 100 mV. Eu vou clicar no botão. Observe que nós temos aí, vou segurar aqui certinho para você enxergar. Ó, nós temos agora 8 volts caindo e também o consumo na fonte de alimentação, você vê caindo. E é o processo de descarga do capacitor acontecendo em tempo real. Ó, desarmou o relé, pois não sustentou mais ele ligado. Eu vou apertar de novo para você ver aí. Ó, nós temos agora 11,7 volts caindo e o consumo lá 44 miliamperes, consumo na fonte de energia, e caindo. E esse processo leva aproximadamente uns 30 segundos por causa desses componentes que estamos utilizando. Aumentando os valores, você aumenta o tempo. Desarmou. Tá aí, galera, mais um exemplo, um projeto simples aí para o iniciante. Então o iniciante pode agora mesmo fazer a montagem aí e comprovar
a utilidade deste circuito. Deixe seu feedback aí nos comentários, é muito importante para nós, e também deixe dicas, outras dicas de utilização para esse circuito aí bem simples. Este foi mais um vídeo de eletrônica para iniciantes. Deixe aquele like, não esqueça, clique em gostei, compartilhe com todo mundo, com seus amigos que querem aprender eletrônica do zero. Essa playlist é excelente, eu sempre deixo aqui no canto superior direito a playlist do curso completa para você assistir. Temos mais de 2.200 vídeos aqui no canal, muito conteúdo bacana para você. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Valeu, audiência de sempre, me siga também no Twitter, Instagram, Facebook. Aquele abraço e até a próxima.